Poder e Política, com Alexandre Garcia. E ainda temos aqui repercussão do que disse anteontem o presidente Michel Temer sobre o procurador, ou ex-procurador da República, Marcelo Miller, né, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Raíssa. Pois é, o nome dele foi lançado num discurso presidencial. Um discurso que o presidente, para usar o termo dele, fez ilações a respeito das razões pelas quais o Marcelo Miller deixou uma carreira que é desejada por tantos, né? Deixou a carreira da Procuradoria, era um dos braços direitos do procurador Janot, deixou tudo e foi trabalhar no escritório que estava negociando o acordo da JBS, do Joesley, com a Procuradoria-Geral da República, acordo que, segundo se fala, renderia aí 90 milhões, mais ou menos, de reais, 27 milhões de dólares. Né? E chegou a fazer ilação também de que esse dinheiro poderia estar sendo dividido. E, bom, o resultado disso, né, o nome dele veio para as notícias, se descobriu que a OAB do Rio de Janeiro, onde ele está registrado, já investiga através do Tribunal de Ética e Disciplina por que ele fez isso. Tem um pedido aí de 31 de maio já, muito antes da fala de Temer, né? E um dos integrantes da equipe de Temer no Congresso, chamada linha dura, não é linha dura, tropa de choque, Tropa né? de choque, isso. O Darcísio Peronde, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, pediu à Justiça informações sobre quantas vezes o Marcelo Miller, depois de ter saído da Procuradoria, acessou a Procuradoria. Então, o homem ficou sob investigação, né? Por falar em Procuradoria, temos aí uma nova procuradora. Vai tornar efetiva, Procuradora-Geral, né? Vai se tornar efetiva só em setembro, mas já é um poder que surge fazendo sombra para o poder de Janot. Raquel Doge. Ela foi atida como responsável pela prisão do primeiro governador em exercício, o governador José Roberto Arruda, de Brasília. E ela sempre foi muito importante lá na Procuradoria-Geral da República, é a primeira mulher a ser procuradora, né? Estamos falando, a tradição era nomear o primeiro. Não é bem assim. Não se nomeava exatamente o primeiro por 15 anos. Só por 14 anos é que se nomeia o primeiro. Agora, por 29 anos, não se nomeia mulher. Desde a Constituição de 88. É a primeira mulher. Então, foi escolhida na lista de 3, enviada por uma eleição entre mais de 1.000 procuradores. Ela teve... Os 3 ficaram mais ou menos juntos, mas o primeiro era o Nicolau Dino, que se destacou outro dia naquela votação tumultuada no Tribunal Superior Eleitoral enfim, sobre a chapa Dilma Temer. Agora, temos aí já uma sombra que vai continuar sendo sombra, porque ela não é de holofote, não. Ela não é de dar entrevista, de fazer declarações. Muito bem, Nicolau Dino que pediu nesse julgamento a cassação da chapa Dilma Temer. E o presidente Temer, o caso dele, né, agora a denúncia contra ele, Alexandre, vai direto para a Câmara, a decisão do ministro Fachin. Pois é, o ministro Fachin agiu rápido, ao contrário do que queriam os opositores de Temer. Queriam que o ministro Fachin convocasse, oferecesse a oportunidade de a defesa apresentar suas razões, ou seja, a defesa de Temer, o que levaria o caso para agosto. E até agosto, os opositores de Temer apostavam que ele se desgastaria com outras denúncias e isso facilitaria a aprovação da denúncia no plenário da Câmara. Fachin não fez assim. Fachin entendeu que a primeira fase é uma fase política, não é jurídica, que tem que decidir, que tem que adotar a posição política, né, a decisão política de passar para frente, aprovar a denúncia, passando-a para o Supremo ou arquivar a denúncia. Então agora está na Câmara, a Câmara deve votar isso no plenário antes de 17 de julho, que é quando começam
matérias legislativas. O que é bom para o governo, porque para o governo bastam 172 votos dos 513 deputados para arquivar a denúncia de Fachin. Virão outras, é certo. Agosto, hein? Que coisa esse mês de agosto para a política brasileira, hein? Ô, Alexandre, e o líder, ex-líder agora do PMDB, Renan Calheiros, indignado com esse governo que aí está, né? Ele diz uma coisa, mas na realidade é outra. Na realidade é ciúme do Romero Jucá. Porque o verdadeiro líder lá do governo, do MDB, é o Romero Jucá, né? E ele foi se desgastando, parece que recebeu o cargo assim como consolo por ter deixado de ser presidente do Senado e do Congresso, né? E aí fez um discurso duro contra Temer anteontem, né? Um discurso em que mostra as relações de Temer com aquele que ele chamou de presidiário de Curitiba, Eduardo Cunha, e no dia seguinte, ao perceber que perderia, enfim, a liderança do PMDB, ele caiu fora, né? E fez um discurso contra a atualização da CLT, né? Chegando a dizer até meias verdades, né? Aqui no Brasil é a mania de dizer meia verdade, que no fundo é meia mentira. Disse que a CLT foi conquistada com muita luta do trabalhador. Ora, todos sabemos que a CLT saiu no Estado Novo por um decreto-lei do ditador, né, Getúlio Vargas, que copiou a Carta del Lavoro de outro ditador, do Benito Mussolini, fascista da Itália, né? Então não foi bem assim. Mas, enfim, Renan Calheiros sai e não adiantou nada o discurso dele, porque passou pela Comissão de Constituição e Justiça por 16-9 a atualização da CLT e agora vai para votação no plenário do Senado. Aí está Alexandre Garcia com a análise política desta quinta-feira. Obrigado. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.